eu acho que foi o ano passado, o ano retrasado, eu decidi visitar algumas igrejas da minha infância, quer dizer, nas igrejas evangélicas que tinha na época, né? A gente tinha uma linha mais católica, mas eu passava pelas igrejas e foi na cruz, vencendo com Jesus. Eram os hinos que eu escutava na minha infância. E uma delas, a primeira, com certeza, em 66, 65, eu vi do Morro da Nova Cinta em 60 e pouco, aí nos meados dos anos 60. E lá embaixo do dique das Cachetas que eu morava, dique das Cachetas, olha aí, não tinha luz, não tinha água, mas tinha vida, né? Tinha uma igreja. Então o que eu fiz? Eu decidi ir nessa igreja, certo? Que eu ouvia os hinos, mas não entendia, mas ouvia, eu guardo bem música, né? Eu sou musicólogo. Aí passou um tempo, lógico, eu já assim, né? 60 anos, 61 anos, vamos lá, 60, 61 anos, vamos lá, tô com 62. Eu fui até lá. Agora, depois de... Só que eu venho estudando a palavra de Deus. Quando você entra na igreja, você se converte a Cristo. Aceita Ele como seu Senhor e Salvador, então você está salvo. Ponto pacífico. Mas é só isso? Você entra na escola, bom, já estou na escola, meu primeiro dia de aula, Nemo. Só isso? Não, você tem que estudar. E na igreja você não encontra isso. Na maioria das igrejas não. Vem alguém falando alguma coisa breve, rápida, ele sabe. Mas você não. Então você tem que ir lá nos compêndios, nos livros, estudar. No caso, na Bíblia. Mas os livros falam da Bíblia. Pode ficar tranquilo. Foi um livro que eu tenho, capa vermelha, nunca tinha, vou ter que escolher esse livro que eu sempre falo dele, que me levou lá. Porque eles estão falando da Bíblia. Falei em Mediterrâneo, aí comecei a estudar o livro e percebi que o livro falava da Bíblia. Reforma, protestante, então, peraí. Então vamos lá na Bíblia, vamos ver coisas da Bíblia. E realmente eu cresci muito, graças a Deus, cresci muito com aqueles estudos. Hoje é irrelevante eu ir para a igreja, porque se eu for na igreja para sentar para dizer, ouvir a pessoa que Jesus Cristo salva, amém. Que nasceu em Belém, mas onde que fica Belém? Qual o lado que fica Belém? Mas ele não é Jesus de Nazaré? O homem de Nazaré. Mas onde que fica Nazaré? O que é o Lago Tiberíades? Onde fica o Lago Tiberíades? E o Mar Grande. Então você já fica sem saber o que é. O Mediterrâneo é um mar grande que a Bíblia fala. O Tiberíades, ou o Lago de Genezaré, entendeu? O Mar da Galileia. É uma coisa que fica na região de Israel. Não é Israel. A pessoa fala na região da Palestina, na região de Israel. Tá? Aí fui nessa igreja para economizar, que eu sou muito... né? O nome, prolixo. Aí cheguei lá, estava indo, beleza, irmãzinha lá fazendo aquelas coisas de sempre, aquela voz estridente, sem uma anatomia, sem algo que deveria ser feito com mais pensamento, né? Vamos dizer assim. Eis que na hora da oração, vamos orar, irmão, aquele é um êxtase que o pessoal entra. Não é assim que Deus trabalha. Não trabalha no barulho, é no silêncio. Que diga Elias. Então o que acontece? No meio daquilo que eu estou ouvindo, nós temos que orar, nós temos que orar pelas pessoas, nós temos que aceitar, orar por 5 dedos, 9 dedos é Lula. Então, peraí. Sim, vamos orar pelo Lula, para que ele se aceite, se converta, aceite Jesus Cristo como seu Salvador, fique um verdadeiro fervoroso, tipo o apóstolo Paulo, e revele tudo que a falcatrua que aconteceu. Isso não vai acontecer. Ele ama o dinheiro, ama a grana, ele ama o diabo e pronto, ele é o que ele é. Então, a gente não aceita aqueles que estão fazendo errado. A gente aceita as pessoas que estão no erro, mas que se convertem dos seus maus caminhos e aceita Jesus Cristo como Salvador. Que história é essa? Tem que aceitar 9 dedos? Tem que aceitar o pessoal... Não tem que aceitar nada. Quem é bandido, quem é mocinho. Acabou. O que a gente pode orar pelas pessoas se converterem. Se as pessoas... mas a igreja não é social, que antigamente, aí pega Atos dos Apóstolos, o diabo sempre trabalhou com a mesma meta. Fazer, pode ser a outra também. Fazer da verdade mentira. Ele trabalhou assim com Jesus lá
as montanhas na tentação, na tentação de Cristo. E isso eu calculo que está pelo perto do Mar Vermelho, que é bem deserto mesmo, né? E tentou Jesus falando o quê? A Bíblia, mas de forma errada. E aí ele contesta a pessoa, não, que Jesus era comunista. Porque as pessoas na época do Atos dos Apóstolos, elas dividiam tudo em comum. Mas Jesus Cristo era em comum com elas. No mundo de hoje em dia, o STF, o Lula, eles são em comum entre eles, mas entre nós não. As atrocidades que nós estamos vendo não é em comum. Então, novamente, se usa a mentira para poder se passar por verdade. Se usa a verdade em forma de mentira para se passar por verdade, mas não é. A verdade é a verdade. Invadirá o seu coração, é que nem o sol. O que acontece? O comunismo não gosta. Vê nas institutas de Karl Marx, a igreja para ele é um veneno, é uma coisa que vicia as pessoas a acreditar numa fé em Deus, no invisível. Vai lá, pegue e leia e você vai entender. Como é que vamos caminhar juntos se um vai para a direita e o outro vai para a esquerda? Não dá. Então, foi lá que eu senti essa sensação, falei, caramba, tá tudo envenenado já. Então fui na igreja que eu vi na minha infância, isso no famoso governo militar, que o pessoal fala tanto, mas né, fui lá, não se falava essas coisas. Agora se fala. Então já entrou, já envenenou, já está dentro do corpo, é um vírus, tá? Que está dentro do corpo e já foi, era para evitar ele entrar, mas ele entrou agora, meu. Só desgraça, uma atrás da outra. Bom, vou fazer meu abdominal. Vou eleger essa anilha, que é uma rodânia de armazém, onde passa as esteiras. Eu vou elegê-la como meu abdominal. O outro é muito pesado. Sobrecarrega o dorsal, e eu não quero. Eu quero só fazer o abdominal. Eu quero que o músculo abdominal ele se movimente, só isso. Leve, faça mais. Passa 20, 10. Enquanto 15. Isso aqui vai se estender por um bom tempo. Eu estou treinando leve. Eu vou eleger domingo para treino pesado, que eu não sei ficar sem um pesado. Mas estou fazendo leve para fazer sempre. Vamos lá. Se você ler qualquer livro, ler e procurar saber das coisas, você vai encontrar isso que eu estou falando. Deixa eu dar uma baixada a mais. Você vai encontrar o que eu estou falando. O ser humano, ele não gosta de ler. E só lê aquilo que não tem nada a ver. Que não instrui ele a nada. Estou fazendo bíceps, vou começar, já comecei lá. Bíceps, é muito fraco, dá uma olhada. É muito fraco, vou até pôr aqui. Ele é muito fraco, porque eu só faço a parte da frente. Então a chapa da cozinha aqui na frente, beleza. Mas quando você fica de lado, ó, zuc, sem nada. Vou tentar melhorar isso, mas não vai dar mais tempo. Porque isso tinha que ter sido feito quando eu jovem, né? Quando eu treinava. Mas infelizmente isso não aconteceu. Vou pegar minha garrafa de água. Vamos lá aqui. As pessoas são aqui. Se ela toma uma garrafa de água, ela coloca aqui. Não, aqui não, porque vai atrapalhar. Daqui a pouco bate a mão, derruba.
eu já sei que vou derrubar. Tem pessoas que eu conheço que pode 300 vezes e não derruba. Bom reflexo. Então, como é que a gente vai viver num país aonde não quer, um país cristão aonde o cristianismo não pode divulgar, quer dizer, é fantoche. Eles falam de Deus, mas como se fosse uma frase qualquer, uma frase de exclamação. Ai meu Deus, mas ele não sabe o que é Deus. E se falar, fala por alto, não sente no coração o que está falando. Tem a mínima ideia do que está acontecendo. Né? Vamos lá. Nossa. Duas. Triste não é ver pessoas que já têm essa linha de pensamento ideológico, comunismo, socialismo, MST, entendeu? Essas coisas todas, falar sobre que está tudo certo. Difícil é ver pessoas, parentes seus, evangélicos, amigos da igreja, entrar nesse mundo. Sabe por que eles entraram? Porque eles não leram. Sabe por que eles pegaram o caminho errado? Porque não leram a placa. Estava ali a placa. Você leu lá atrás que aqui leva para tal e aqui leva... Não, então você pegou o caminho errado. E vai continuar errado até o final da estrada cair no abismo. Então, cabe a gente ler, estudar, saber. Ah, não quer saber? Beleza. Mas se você não segue a mim, não segue aquele, fica neutro. O cara fala que ele é ateu, tá? Ele é ateu. Mas ele segue as linhas de Karl Marx, então ele não é ateu, ele é crendo na nova... Tem o cristianismo e o marxismo, né? Então ele não crê no cristianismo, em Deus. Ele crê, então ele não é ateu, ele crê em alguma coisa. Alguma coisa que vai levar ele para o inferno, só isso. Três. Quatro. Eu faço 10. Vamos lá. Quando você vê, o Lula tem muito voto no Nordeste, porque são pessoas sofridas, sem poder de leitura. Ele não quer que as pessoas aprendam. As pessoas têm que ser leigas. E se aprender, tem que ser doutrinada no que ele fizer. No que eles disserem, né? A linha comunista disser. Então essas faculdades, cujos jovens estão devidamente sendo doutrinados, cabecinha de vento, presta atenção. Por que o Lula está, como é que se diz? Dá privilégios para os jovens. Se você quiser ir para a igreja, para a escola, você vai. Se você não quiser, você ganha uma bolsa de estudos. E assim vai. Tá? Para você ir estudar. Na verdade, não está dando essa bolsa porque está preocupado para o jovem saber. Ele dá essa bolsa para conquistar o jovem, para no dia da eleição ele ter quem a favor dele? Eu, né? Eu não ganhei nada disso na minha infância. Os jovens estão cada vez mais nécios, mais no mundo da lua, enquanto meu país arde em chamas. E por que isso? Porque não estudam, porque não leem, porque não procuram saber, não leem nem a Bíblia. Agora eu fico pensando, pessoas que leem a Bíblia
estão conseguindo cair nisso. Então, aonde está o erro? Está o erro nos líderes evangélicos que não explica isso na igreja. Não, isso aí a gente não mistura política. Não, na hora de votar, quem é que você vota? Em Jesus Cristo? Não, você vota num político. Que político é esse? Ele está alinhado com a linha cristã? Não, não está alinhado. É um Nicolas na vida? Não. Então, o que acontece? Nós que não votamos nessa porcaria de Lula e dessa raça todinha que está governando o país, vamos pagar. Seria bom que eles governassem, o Lula governasse só para o pessoal que vota nele. O Brasil tem 200 e poucos milhões, 200 milhões, vamos arredondar para menos. 200 milhões de habitantes. Não são todos esses que votam. Vamos imaginar 100 e poucos milhões votam. E na metade deles votou em Bolsonaro, vamos dizer assim, né? E a outra metade votou no Lula. Então o Brasil tinha que ter uma metade. Da linha do meio para cima, Tatá de Tordesilhas, Brasil do Norte, que nem a Coreia. E para baixo, Brasil do Sul. São aqueles que mas está tudo misturado. Isso vai ser um problemaço. Não existe como fazer isso. Mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. As pessoas já me viram entrando embaixo de 200 quilos. Mas todos os treinos tem que ter cuidado. Agachamento, supino são os principais. Agachamento, supino, uma rosca, né, para não dar mau jeito. Eu já faço há muitos anos. Mas o aparelho que eu tenho mais psique e mais temor é justamente esse. Você vê lá, tem 3 tijolinhos. Porque aqui eu já distendi várias vezes, inclusive com 3 tijolinhos. Você entende? Então tenho respeito com ele. Mas precisa ser feito, fazer o quê? Uma parte fraca do corpo. Você pergunta para esse pessoal, está na igreja. Perguntas. Eles estão há 20 anos, 30 anos na igreja, 200 anos na igreja. Você pergunta para eles coisas concernentes à Bíblia, eles não sabem. Mas eles querem ir para a igreja todo final de semana. Aí eles ficam lá vendo aquele pastor patético, falando coisa patética, que não mexe uma massa, um concreto, que não chapiça uma parede. Sabe que tudo foi eu que fiz, tudo. Tá vendo? A casa do meu filho aqui, que está servindo de academia por enquanto. Mas em breve, ele já deve estar usando isso aí, com a graça de Deus. Então o que acontece? Vamos lá. E se tiver um domingo que ele não for lá, hoje não fui pelo... Não é, a Bíblia está ali do lado. A história do documentário, hoje em dia com o YouTube, você vai até Israel, sem sair do lugar, sem sair do sofá. Você viaja na terra prometida. Você entende as coisas que você não entendia, que você lia e não entendia. Eu tenho uma música assim, uma versão que eu fiz no Tianifá, alguns anos atrás. É uma versão de Stormy Weather. Stormy Weather é uma canção americana, desde as décadas de 20 e 30, desde as décadas de 20 e 30, essa canção existe, recantada e recantada, Frank Sinatra, The Plates e várias cantoras e cantores que regravaram. Mas existe uma versão evangélica que o mundo não ouviu e nem viu. Oh meu Deus, como almejo pisar na Terra Santa, além do mar vermelho me encanta ver onde pisou o meu Senhor Jesus. Atravessar o Mar Morto e ir além do Jordão, pela Judéia e na direção de Belém, terra da salvação, Jerusalém, terra da crucificação, Naim, Tire, Sidom, Emaús, Serepta, Siquém e Hermon, Mar Morto, Monte Ebal, Bessada, Jopé,
got a bronze car, Gadara e Ascalon, Samaria, Tibérias, Jericó, apenas rogo a ti, meu Senhor, que eu possa, pela via dolorosa, ir ao Calvário, Jardim das Oliveiras, Getsemane, ali sofreu meu Senhor. Israel, a ti eu vou. A versão é minha. Lendo uma Bíblia com um mapinha em preto e branco, nada colorido, e vendo os nomes. Não tinha a mínima noção de onde era o que era, não era. Eu fiz a música, o louvor, a versão. A música já existe. Hoje eu posso ir pelo YouTube por esses lugares. A cada um que eu separar eu vou. E as pessoas estão ainda querendo no final de semana ir para a igreja ouvir para o cara assim, nós temos que orar pelos de 9 dedos. 9 dedos. Um ele decidiu tirar. Então, 9 dedos. Que está arrasando o Brasil. Você vê esse pessoal viajando para nada, comitiva para nada, não faz nada de bem para o Brasil. O pobre passando fome. Pessoas que vocês elegem do PT, lá era para brigar, já o PT, Partido Trabalhador, o trabalhador é o povo. Aquele povo não trabalha, quem trabalha somos nós, que marca horário, que bate cartão, que recebe coisa, que é mandado embora, depois arranja outro emprego. Esse é o trabalhador que paga imposto. Nós damos o dinheiro e nós precisamos de dinheiro e eles não ajudam a gente. Sabe para onde eles vão? Passear na comitiva, no Japão, não sei aonde. Fazer o quê? Vai numa comitiva para o Nordeste. Senta ali e come uma comidinha no Nordeste, uma ralada, vê lá o pessoal que está passando. Eles têm horror a pobre. Sabe quem falava? Esse era o Chicanismo, ele tinha um personagem, eu tenho horror a pobre. Só usa o pobre no dia das eleições, que pobre é de monte, é formiga. Entendeu? Então ele não se preocupa em agradar o rico, ele se preocupa em agradar o pobre. Só para agradar, porque não dá nada, primo rico. Então o que acontece? Está na hora do povo acordar e entender que ou é Jesus ou é Jesus. Aceitar Jesus Cristo como Salvador, viver para Jesus e pedir misericórdia para viver nesse país. Simples assim. Mas sabe o que acontece? Pessoas evangélicas, pessoas até do bem, estão caindo nisso. Pessoas, amigos meus aqui, são amigos que eu conheço, defende com unhas e dentes, está vendo a miséria, ele não tem noção. Olha, aqui está ruim, eu vou me mudar daqui para lá. Não está seguro aqui não. Comprei esse terreno aqui, toda vez que enche, isso aqui alaga, eu vou me mudar. Não, ele fica no mesmo lugar porque ele gosta, velho. Até o dia que ele vai junto com a enxurrada. O pessoal não pensa em mudar. Eu não preciso seguir a mesma linha. Mas eu tenho que ler a verdade, o caminho certo. Eu tenho que ver o que eu estou fazendo está dando certo. Tá? Eu estou treinando sem esteroide, dá uma olhada aí. 62 anos. 62 anos, eu estou dizendo que estou com 62 anos. Fiz esse mês, olha aí, dá uma olhada. Meu pai falou para não usar droga. Meu pai, Osmar Martins dos Santos, tá, o melhor atleta que eu já vi na minha vida, falou para não usar droga. Eu não tenho que usar droga. Foi ele quem falou. E uma vez nós tivemos um debate que eu estava com uma camisa vermelha e ele falou que aquela camisa era de comunista, eu não tinha ideia do que ele estava falando. Fiquei muito bravo. Hoje eu falo, meu pai, sem muita leitura, já sabia o que era isso. E eu não sabia. Você entendeu? Isso em 1889, por aí. Você entende? Hoje o mundo sabe dos erros, das coisas, sabe, pode procurar saber o que é, mas não vão. Prefere ficar na escuridão. Tem gente que quer fazer uma festa pro diabo, né? E dizer que ele é a pessoa mais linda do planeta, que ele é uma pessoa boazinha, que Jesus era o vilão. Entendeu? Essas pessoas vão ter o que merecem. Vão ter o que merecem. Agora, a pessoa que quer o bem, que quer Jesus Cristo como Salvador, procure Jesus. Não dá para ficar com Jesus e com Lula e com esse sistema. Você tem que ser cristão de verdade. Eu não sou político, eu nem gosto de política. Mas, sinceramente, gente, está nos meus olhos. Eu fecho os olhos e eu ouço. Aí eu tapo os olhos, eu sinto. Sabe, eu chego. Então, meus cinco sentidos, eles estão apurados para esse tipo de coisa. Está na cara, porque eles não escondem mais. Mas o povo gosta de ser enganado. Eu sempre falei, as pessoas gostam de enganar, de ser enganado e se enganar. As 3 sequências. De enganar, de ser enganado e se enganar. E esse mundo está se enganando. Bom, essa é a série, né? Vocês viram lá. Abdominal, bíceps e depois para cá. Agora eu vou fazer o contrário. Vou lá no bíceps
Volto para o abdominal. Isso aí para queimar caloria. Portanto, não haverá mais filmagem. É isso aí.